Olá, amigos do Agro 163, estamos chegando para mais uma edição de hoje com muita informação. Eu sou o Devanir Ramos e no programa de hoje nós vamos conferir um bate-papo com Adriano Lopes, ele que é zootecnista e diretor da Ilma Agropecuária, falando sobre a raça Canchim, as provas de avaliação e o desempenho da raça no dia a dia em vários biomas nacionais. Nós vamos falar também do evento que aconteceu essa semana em Lucas do Rio Verde, que é Show Safra Mato Grosso 2025. Muita coisa boa. Nós vamos falar sobre o encontro das mulheres agroligadas dentro do Show Safra Mulheres. Nós vamos apresentar também um trabalho importante que o Senar realiza em todo o estado de Mato Grosso, estando ao lado do produtor brasileiro. E nós vamos, claro, falar do fechamento da semana com todos os acontecimentos, tudo o que mostra o agro nesta semana de Mato Grosso para o Brasil. Nós já voltamos. Estamos de volta e nós vamos começar falando da raça Canchim. O nosso entrevistado é o Dr. Adriano Lopes, da Ilma Agropecuária. Vamos conferir. E nós vamos falar de uma raça uma raça de bovinos que está no Brasil há mais de 70 anos, criado pela Embrapa Sudeste, que é a Embrapa de São Carlos. Eu estou me referindo à raça Canchim. E hoje eu vou conversar com um dos criatórios mais tradicionais da raça. São mais de 36 anos criando, selecionando e fornecendo material genético da raça para todo o Brasil. Vou falar com Adriano Lopes. Adriano, muito obrigado por estar nos atendendo. Vamos bater um papo e compartilhar algumas informações. Tudo bem? Tudo bem, Deva? Satisfação em revê-lo. Gostaria de cumprimentá-lo, cumprimentar todos que nos acompanham aí pelo canal Agro 163. Prazer imenso estar aqui com você. Bom, falar da raça é falar de uma preocupação que lá atrás o governo federal tinha com a produção de carne de qualidade. Então se cria, através da Embrapa, a raça Canchim. Bom, ao longo desse período, você profissionalmente, na sua formação, você é zootecnista, é de uma família de empresários, de produtores, e gostaria que você me falasse, primeiramente, um pouco dessa paixão dos resultados, o que motiva a sempre criar a raça Canchim. Deva, nós iniciamos pelas mãos do meu pai, que ainda é vivo, o senhor Irineu Lopes, né? A busca por uma pecuária de maior eficiência, uma pecuária de ciclo curto, uma pecuária mais produtiva, isso na década ainda de 80, quando meu pai enxergou também a necessidade, junto à pesquisa, do aumento da produtividade em nossa propriedade. Ele iniciou alguns testes, né? Experimentou alguns touros, iniciou alguns cruzamentos industriais na ocasião, e a raça que mais se adaptou à nossa realidade, que mais trouxe retorno, que mais produziu bezerros pesados e precoces, foi a raça Canchim. Touros da raça Canchim, na ocasião, em cruzamento industrial com vacas Nelore, né? Isso na década de 80, 1985. Em 89, nós adquirimos as primeiras fêmeas Canchim, do Dr. Francisco Jacinto da Silveira, em duas compras, primeiro lote de 50, segundo lote de 50, novilhas, touros,
Também adquirimos animais da Embrapa, na ocasião, nos leilões que a Embrapa organizava, e aí iniciou-se a nossa trajetória dentro da raça Canchim, quando em 1989 nosso primeiro produto estava sendo registrado como Canchim Ilma. Primeiro, você tem uma prova na sua propriedade, você tem uma PECAD dentro da sua propriedade e a PECAD nacional. O que difere, o que busca isso e o que traz de segurança, de discernimento para o atual e os novos produtores? Retomando um pouco a sua história, né, Deva, que você bem lembrou, na década de 90, quando a seleção era pautada pelo fenótipo nas exposições, né, na ocasião nós fizemos diversos prêmios, grandes campeões, melhor criador de raça, etc. Observou-se que esse tipo de seleção, Deva, não sou contra, pelo amor de Deus, não é isso, é importante também, mas quando você faz um comparativo de um fenótipo de um animal que vem de um rebanho com um animal que vem de um outro rebanho, numa situação nutricional diferente, um manejo diferente, isso pode ser, digamos assim, um tipo de seleção mascarada, né? Quando você faz uma prova de avaliação de desempenho, onde você junta todos os animais dentro de uma mesma condição, de um mesmo ambiente, uma mesma condição nutricional, uma mesma condição de manejo, você passa a ser um pouco mais assertivo no seu processo de seleção. Então, a raça Canchim, após esses tempos áureos das exposições, onde já também se introduziu na ocasião ultrassonografia de carcaça, iniciou os trabalhos de DEP, a raça Canchim fez um trabalho muito sério, pautando a seleção dos nossos principais raçadores nas PECADs, como você falou. São as provas Canchim de avaliação de desempenho, né? Ali você observa o desempenho do animal, são mais de 18 características sendo avaliadas de animais de diferentes rebanhos no mesmo ambiente. É uma prova longa, uma prova de 120 dias, 150 dias, a depender de como ela é desenhada, né? Por 10 anos essa prova aconteceu aqui na nossa fazenda, onde criadores de vários estados, todos os criadores da raça traziam para ser avaliados na nossa fazenda, um trabalho em conjunto com o programa de melhoramento genético, sendo coordenado pela Embrapa dentro da nossa propriedade, né? Essa prova foi ganhando corpo e ela saiu da minha propriedade e foi para o Instituto de Zootecnia, em Sertãozinho, tá? Entendeu-se na ocasião a necessidade da avaliação não só do desempenho, mas também do CAR, o coeficiente alimentar residual, que foi introduzido nas avaliações, nessas características avaliadas, tá? Então, ocorre hoje duas provas simultâneas, a prova nacional, que é onde todos os criadores se unem e levam para um centro tecnológico, que é o de Sertãozinho. E a minha prova intra-rebanho, onde num contrato de parceria com a Embrapa, que também coordena a nossa prova intra-rebanho, com algumas características um pouco diferentes, sendo avaliadas, principalmente características ligadas à rusticidade, adaptabilidade, e esse ano com uma novidade bastante interessante, que é a introdução da avaliação da resistência ao carrapato. Essas provas, Deva, são muito importantes, são dessas provas que a gente seleciona os nossos touros, que a gente multiplica, que a gente faz o nosso processo de seleção genética, sempre com o apoio dos programas de melhoramento genético, e também essas provas dão a chancela ao pecuarista que procura por touros para cruzamento industrial
animais que saem da prova aptos à reprodução, animais que saem das provas com a chancela da Embrapa de que são animais com capacidade superior de transmitir de fato o ganho de produtividade que o pecuarista precisa e necessita na hora de fazer o cruzamento industrial. Isso que você colocou, o Adriano, e seria importante reforçar o convite para que outros criadores de outras regiões do extenso Brasil possam vir, porque em outras épocas nós já tivemos, a raça Canchim já teve criadores em 10 estados do país. Nós tínhamos criadores na Ilha do Marajó, então a raça que vai bem em todos os biomas nacionais. Então seria importante, nós estamos tocando nesse assunto das PECAD, mas também trazer criadores apaixonados, pessoas que queiram conhecer um pouco mais a raça para dentro da Embrapa, para dentro do IZ, do Instituto, né, Adriano? Sim, Deva, a raça Canchim, ela é uma das raças mais estudadas no Brasil, como você falou, é uma raça de 70 anos, ela iniciou os trabalhos na década de 40, pelas mãos de pesquisa, pelas mãos da Embrapa, né? Eu sempre costumo dizer, quando se idealizou a raça Canchim pela necessidade de desbravar o nosso país, desbravar as fronteiras, regiões pouco exploradas, né? Com animais mais produtivos, na intenção do aumento da produção de carne pela necessidade, pela demanda, né? Então, eu costumo dizer que se os pesquisadores estivessem vivos hoje e vendo o resultado do fruto do que eles criaram lá atrás, o quão essa raça ela é produtiva, o quanto ela de uma capacidade enorme de adaptação, eu acho que esses caras estariam com um sorriso aqui na orelha, sabe, Deva? Ver para eles, assim, eu fico imaginando eles sentados hoje, olhando os resultados, falando assim, pensando, valeu a pena. Então, e a raça Canchim é isso, ela tem uma capacidade enorme de adaptação. Tem touro Canchim no Acre, tem touro Canchim em Rondônia, tem touro Canchim trabalhando no Nordeste, na Ilha do Marajó. Você falou do Brasil, o Canchim vai muito bem no Rio Grande do Sul, o Canchim vai muito bem numa região que chama Chaco Paraguaio, não é só no Brasil, uma região de extremo calor e seco. Tem um pecuarista lá que tem uma seleção de Canchim naquela região que é um espetáculo. Então é assim, de fato, se todos que tiverem despertado esse interesse pela raça e que tenham busca e necessidade pelo aumento de produtividade, deveriam procurar a associação, estão todos convidados a acompanhar os nossos processos de seleção, o nosso processo de melhoramento genético e assim, Deva, pautado em pesquisa, né? Não é mais só questão morfológica, não é só beleza, é pesquisa e resultado. Adriano, eu quero te agradecer imensamente, parabenizar mais uma vez, transmita ao senhor Irineu, a senhora, sua mãe, ao André, a toda a sua família, nosso carinho, nosso respeito e parabéns pelo trabalho da Ilma Agropecuária com a raça Canchim na sua pessoa. Muito obrigado, viu, Adriano? Devo, eu agradeço o seu convite e também desejo a você aí todo sucesso ao programa também Agro 163, que leve informação a todo o Brasil e sucesso a todos. Ótimo, vimos aí o bate-papo, uma prosa muito interessante com o Adriano Lopes falando sobre esse magnífico trabalho. E nós vamos a um breve intervalo comercial, mas já estaremos de volta com mais informações aí, trazendo os bastidores do Show Safra Mato Grosso 2025. Já volto. Nós estamos na Show Safra Mato Grosso 2025, uma das 3 principais feiras agropecuárias do país.
E é importante esse encontro com o superintendente do Senar, já que o trabalho é importante e a presença da FAMATO, do Senar e de outras entidades que compõem o Sistema S traz o seu apoio e também a proximidade com o produtor, a proximidade com os técnicos, sempre esse bate-papo, né? Então, obrigado por estar nos atendendo e falar um pouquinho desse encontro que é modelo realmente a nível nacional, né, Marcelo? O Show Safra, cada ano, ele consegue evoluir, aumentar e melhorar muito, né? E o Senar e a FAMATO, estamos aqui desde o primeiro Show Safra, estamos aqui presentes. Esse ano trouxemos uma estrutura ainda mais robusta devido a que o investimento que o Senar faz no estado, que a FAMATO faz, aqui é uma vitrine, né? Onde o produtor vem, o produtor conversa, nos aproxima do pecuarista, do produtor de peixe, do produtor de grãos, do produtor de fibras, né? Então isso é muito bom. O Senar está presente com vários programas de capacitação em todas essas cadeias, né? Estamos com 95 sindicatos hoje, assim como a FAMATO, e em todos os municípios do estado o Senar tem capacitações. Então, assim, para nós, nada mais importante que estarmos presentes aqui no Show Safra, que é a maior feira do estado, a principal feira, e mostrarmos para quem ainda não conhece, né, o que é o Sistema S, o que é o Senar e o que é o Sistema FAMATO, onde estamos com a FAMATO na parte política, a AgriHub na parte de inovação e IMEA, que é onde é a parte de dados, né, que todo o estado se baseia nas informações de IMEA. Eu acho até o Brasil tem busca essas informações com IMEA, que eu acho que é a única federação que possui essa entidade realmente com dados tão precisos, né? A única federação do Brasil que possui somos nós. Temos esse instituto tão reconhecido e assim, a gente quando puxa quem que vem procurar informação de IMEA, hoje são mais países fora o Brasil que vem entrar de informação do que até mesmo dentro do Brasil. Então, para você ver o tamanho do Mato Grosso e o tamanho da importância que o IMEA é hoje com as suas informações. E isso é importante, Marcelo, porque a gente observa que nós temos entidades aqui em Lucas viajando o mundo hoje, buscando e levando informações para a Europa toda do que é a nossa produção. Porque nós precisamos dar um passo à frente, não simplesmente ficar nos defendendo quanto à questão. Quando se fala em sustentabilidade, isso aqui é a grande mostra de que nós temos técnica, trabalho importante, apoio do produtor e resultado eficiente. Eu falo mais dos grandes players mundial, dos grandes produtores mundial, o único que consegue produzir com responsabilidade ambiental é o Mato Grosso, né? No Brasil. Sem dúvida. Então esse aqui é o grande diferencial nosso. Nós produzimos muito, produzimos com qualidade e produzimos com responsabilidade. Eu não sei até quando vão falar de um país que tem 67,6% do seu território preservado e ainda se fala que nós estamos trabalhando de forma errônea. Então, para quem não conhece, estar aqui já é um grande diferencial. Agora, o AgriHub é, sem dúvida nenhuma, uma essência muito grande do que se busca. Nós estamos falando de tecnificação, o AgroConnect aqui dentro da feira tem essa ligação toda. Como é que o produtor tem recebido isso quando da presença dos técnicos do Senar nas propriedades? O produtor que conhece o Senar, eu estou andando muito o estado, é só elogios para o Senar. O que eu vejo muito relatos de produtores é o seguinte, que eu paguei uma capacitação e a capacitação do Senar foi muito melhor e é de graça. E eu complemento quando me falo isso, que não é de graça, você já pagou. Pagou só antecipado. você vai usufruir novamente daquilo que você pagou. Porque o que vem pro Senar, o que vem de recurso, tem que voltar para o campo em capacitação. Esse é o nosso grande objetivo. Bom, e é fácil, o produtor, primeiro passo é o produtor se aproximar do sindicato rural, é indispensável que ele seja sócio do sindicato rural e através dessa presença com o sindicato ele chega, recebe os técnicos e faz todo esse trabalho, esse desenvolvimento. É importante o seu parecer, que é o que o produtor sente e comenta na presença dos técnicos também. Isso. Eu digo o seguinte para o produtor rural que está nos ouvindo, né? Ser associado ao sindicato é um bom negócio. Perfeito. Vai ao sindicato, não se isole, né? Traga a sua família, compartilhe ideias,
e explore tudo que o Sistema FAMATO tem para oferecer para você. Que quem pensa diferente é porque não conhece. Então venha conhecer, que com certeza vai se associar ao sindicato e você vai ter esse retorno dentro da sua propriedade, inclusive de informação, tecnologia e financeiramente também, devido às técnicas que você vai poder implementar e às soluções que você vai encontrar, isso do âmbito político ao âmbito técnico, a inovação e a troca de ideias, principalmente que eu falo entre o setor. Que o Sistema FAMATO hoje representa mais de 33 mil produtores dentro do estado do Mato Grosso. Então esses produtores interligados e querendo somar experiências, com certeza o resultado é muito positivo. Bom, eu há pouco tive realizando leilões no estado do Pará, e a busca de alguns técnicos em saber os resultados que o Estado tem em relação à produção no Pantanal, para que eles possam levar as experiências do Pantanal mato-grossense para a Ilha do Marajó, né, que é um outro bioma muito trabalhado também, que precisa disso. O Senar, a FAMATO e as outras entidades também abraçam esses técnicos, essas federações, para essa troca de informação. O Sistema S está presente em 26 estados, todos os estados do Mato Grosso, mais Distrito Federal. E nós trocamos muitas informações. O que dá certo em um, o outro vai lá, copia, adapta, né? Porque cada estado é uma realidade. Exatamente. E isso traz um resultado muito bom. Nós temos essa conexão desde as federações, como também dos cenários. Então isso que está ajudando a tentar superar, né? A minimizar esse difícil missão que é melhorar a qualidade do emprego no campo e a capacitação no campo, que sempre um estado igual ao Mato Grosso, que cresce tanto e precisa cada vez mais, você acompanhar, se adaptar e inovar acompanhando essa agricultura não é uma missão fácil. Mas hoje o Senar, eu falo que o Senar está leve e está conseguindo acompanhar toda essa inovação do agronegócio. Isso é importante, o Agro 63 tem esse compromisso de compartilhar, levar essas informações, cases de sucesso de produtores, mas principalmente informação técnica. E através da FAMATO, através do Senar, são informações precisas, técnicas e utilizando ciência, tecnologia para contribuir com a produção. Marcelo, eu quero te agradecer muito a oportunidade desse bate-papo contigo. Estamos à disposição, o Agro 63 conta com vocês para que a gente possa levar a informação do agronegócio brasileiro. Eu agradeço a você, ao Agro 63, ao canal do Criador, por nos ajudar a falar do Senar. A falar do Senar, que mais pessoas vão conhecer o Senar e vão poder se beneficiar de tudo que o Senar pode entregar para você, produtor rural. E nós vamos a um breve intervalo comercial, mas já estaremos de volta com mais informações aí, trazendo os bastidores do Show Safra Mato Grosso 2025. Já volto. No Show Safra Mato Grosso 2025 se fala muito de tecnologia. Pesar, medir é essencial para o agronegócio. Portanto, nós escolhemos um lugar muito bacana. Nós escolhemos aqui na plataforma de uma balança rodoviária para falarmos com o diretor comercial da Conceito Indústria de Balanças, o Marlon Betti. Ô Marlon, importante o local que nós encontramos aqui para uma prosa, né? É como se fosse o escritório do boiadeiro, do transportador, né, do confinador, aqui na plataforma da balança. É isso mesmo? Começa assim a prosa. Perfeito, Deva. Olá, amigos do canal do Criador e também do Agro 63 aí do programa. Com muita satisfação, agradecemos a presença de vocês na nossa casa. Antes de mais nada, aqui na Conceito, o cliente começa pelas nossas origens. Ah, é? Aí. Chegou, já toma um tereré. Sempre. Então, enquanto eu tomo o tereré, que já é bom porque o calor está grande, mas é o calor humano do atendimento aqui na Conceito, viu, gente? Já começa me falando o seguinte. Vamos começar pelo nome? Conceito. Qual que é o conceito de atendimento e o porquê, há quanto tempo se produz balança aqui? Amém. A Conceito é uma empresa familiar que está no mercado desde 2009. Nascemos de um propósito de atendimento, de pós-venda, onde iniciamos os serviços de manutenção, de calibração, aferição no mercado. Com o passar do tempo, representantes de outras marcas, criamos corpos através desses atendimentos, com experiência, com o nosso time, nos tornando fábrica. Em 2019,
10 anos depois, nasce a Conceito Indústria de Balanças. Em 2021, a Conceito aumenta ainda o seu leque e leva a sua fábrica para o Paraguai, produzindo através dos benefícios que o nosso país vizinho tem e também trazendo prosperidade para a região e importando as balanças, né? Nossa fábrica própria que está num passo adiante com os países vizinhos, atendendo todo o mercado de Uruguai, Bolívia e até mesmo dentro do Paraguai. E com isso trazendo a nossa tecnologia da Europa, matéria-prima de fora e trazendo para dentro do Brasil. Então é uma empresa brasileira que se torna multinacional através da sua estratégia não só de fabricação, mas também comercial. Bom, mantendo a tradição, como você bem diz, precisa roncar aqui para ver que tomou toda a água, né? O tererê é assim que funciona. Então, tá comprovado, bom. Nós vamos tomando mais. Bom, você contou um pouco da história do início desse trabalho. E aqui também nós estamos verificando um caminhão, que é para calibragem desse material. É o início, como você bem colocou, é ir lá na propriedade, ir nos locais, ir na indústria para fazer a calibragem, que é de extrema importância, que precisa estar bem calibrado com o órgão oficial. Perfeitamente. A empresa é certificada e homologada em metro. Nós temos equipamentos que estão passando também por homologações, dispositivos indicadores, novas tecnologias. Nós temos um lema dentro de casa que mais do que vender é atender. Então, a Conceito preza o atendimento, preza o pós-venda, esse atendimento presencial com atendimento 24/7, ágil, a equipe do pós-venda que através dos nossos técnicos, da nossa central de atendimento, estão 24 horas no atendimento. Estamos em pontos estratégicos, não só do Mato Grosso, mas também de outros estados. Então, a Conceito tem crescido e é uma empresa da região que tem se expandido a nível nacional e também internacional. Bom, essa expansão é interessante porque o primeiro contato que eu tive com a marca Conceito foi através de um dos comerciais da indústria, que é o Zé Luiz, né? Que nos atendeu quando nós fomos, e aqui eu posso citar, a fazenda do seu Aldo Rezende Teles, trazendo aí todo esse trabalho. E a satisfação dele em receber, em entender e colocar a balança. E lá foi num confinamento, então agora nós já passamos a falar, inclusive, do confinamento, que é indispensável ter uma balança rodoviária. Perfeito, Devan. As balanças rodoviárias da Conceito, elas trabalham com uma estrutura mecânica destinada para cada mercado. Então nós temos soluções, por exemplo, de balanças com a opção de serem, em vez de pintadas, galvanizadas. Então, toda a área, por exemplo, nós temos empresas de fertilizantes, nós temos empresas do agro, como fazenda, armazéns, unidades portuárias. Então, nós trouxemos essa opção para o cliente pensando em vida útil, pensando num produto que tenha longevidade. E isso é primordial. Então, eu falo hoje para o nosso amigo pecuarista, nossas balanças têm garantia acima de 10 anos, nossos equipamentos têm pós-venda, nossos equipamentos têm um bom atendimento. E a gente preza muito esse tete-a-tete com o nosso cliente face a face, porque é daí que nós saímos, é da conversa, dos pequenos encontros, fechando os grandes negócios. E a casa tem se mantido sempre de porta aberta e sempre estamos no campo presencialmente com os nossos times, com nossos consultores, como o Zé Luiz aí. E essa satisfação também de saber que nós temos clientes valorosos aí no mercado que fazem a melhor propaganda, que é a satisfação deles sendo... Isso é o cartão de visita. Sempre. Isso é o que abre portas. Exatamente. Agora, Marlon, nós estamos falando de balança rodoviária. Quando se fala de balança rodoviária, é indispensável hoje, por exemplo, uma silagem, o cliente recebe grãos, comercializa grãos, ele precisa ter isso. Agora, para esse trabalho, você tem vários modelos de balança. Não só a plataforma, mas tem na boca da silagem do silo, na indústria. Como é que funciona? Como é que é o espaço? O que o cliente precisa entender dessa pesagem? Perfeitamente. Mais do que você gerenciar, é você precisar ter as medidas para que esse gerenciamento aconteça. E para isso, a Conceito disponibiliza outros segmentos de pesagens industriais, balanças de fluxo, que medem o produto que está saindo de uma caixa de espera, que está passando por um processo de produção, que está indo para uma moagem. Nós temos balanças especializadas na área de moega. Okay. Então, em vez de ter a moega, instala-se uma balança e o caminhão descarrega em cima da balança, que ela é uma moega. Tá. Nós temos soluções para isso. Temos balanças de plataforma, temos balanças de bag e em breve teremos aí também o desenvolvimento agora já da engenharia para troncos bovinos, né? Para pesagem de contenção. Também está avançando a esses passos. Bom, em off nós comentamos que
para cada segmento, você precisa ter uma equipe comercial, porque quem trabalha com a balança rodoviária não é o mesmo profissional que vai trabalhar com a balança de contenção. É isso? Perfeitamente, exato. As soluções, elas se diversificam e o público também se diversifica. Quando nós falamos de agronegócio, nós falamos de pecuarista, nós falamos, por exemplo, de um frigorífico, falamos de um produtor. Então, o nosso time comercial ele tem que estar falando a linguagem de cada segmento. E para isso, dentro da empresa, tanto a área técnica, porque são equipamentos diferentes, quanto a área comercial, que faz a abertura do mercado, tem que ser preparado para esse segmento. Então, esse é o desenvolvimento, mas você criar um projeto é você colocar esse projeto no mercado com um time com capacidade. Então, a gente preza também esse ponto, analisando o mercado, fazendo estudo, vendo viabilidade e aplicando o produto. Bom, falamos basicamente do trabalho da Conceito, que é a produção de balança, mas nós estamos em uma das principais feiras agropecuárias do país, que é a Show Safra Mato Grosso. Ela está entre as 3 maiores feiras do Brasil. Esse trabalho de tecnologia, há quanto tempo vocês participam, a Conceito participa desse evento, e qual que é a visão que você tem dessa ampliação de mercado e essa tecnologia apresentada aqui? Estamos com a Show Safra na 5ª edição. Perfeito. Então fazem 5 anos que nós estamos aqui, acompanhamos todo o desenvolvimento, o crescimento da Show Safra, desde o centro tecnológico, desde a parte de novas empresas que estão vindo expor aqui, e a Conceito, para trazer todo ano, a gente busca tecnologias, traz inovações. Esse ano nós estamos trazendo uma tecnologia que são células de carga, indicador de pesagem da Europa, que é um produto que passou pelo processo de homologação e está disponível para o mercado, com garantia de 10 anos. Então, hoje no mercado nacional, nós somos a empresa com uma garantia maior do mercado de entrega. E graças a Deus temos uma boa aceitação do nosso público. A Show Safra sempre esse sucesso de evento, sempre muito carinhosa a receptividade aqui da organização, do pessoal que nos acompanha desde a montagem do stand até o encerramento da feira. A gente é muito grato por esse espaço, por esse momento aqui. Agora, Marlon, nós estamos em rede nacional e vocês estão trabalhando, mostrando esse trabalho que é produzido aqui no Médio Norte Mato Grossense, especialmente em Sorriso, mas vocês têm potencial para atender a demanda de qualquer parte do país. Perfeito. A Conceito ela consta com unidades próprias no Mato Grosso do Sul e Goiás. Okay. E agora estamos abrindo a unidade em Rondônia. E a partir desse propósito, como estratégia comercial, nós abrimos os espaços para novos representantes poderem representar a nossa marca, poder atender os nossos equipamentos através do treinamento no nosso centro de treinamento Conceito, e está apto, né, às manutenções, às calibrações de mercado e do campo com os produtos, e colocar também a marca num leque maior, entre outros estados, regiões, e chegar no produtor lá na ponta. Quando a gente fala na ponta, a gente fala na ponta, desde o Piauí até o Chuí. Então, é isso aí mesmo. Então, o produtor ou o empresário, a indústria frigorífica, precisando de uma balança, de uma informação técnica, de um projeto para ser estudado, de ampliação ou de inauguração de um projeto, é só procurar a equipe comercial da Conceito. Perfeitamente. Contamos aí com todos os canais, sites, redes sociais, nossos telefones também. E desde já, Deva, agradecemos ao pessoal do Agro, ao seu canal, por estar nos disponibilizando esse tempo aqui. Que Deus abençoe a nossa jornada sempre. E o mercado é de coração aberto. Amém. Amém, que é o que o agronegócio precisa, e é indústrias como a Conceito que tem esse respeito mútuo, essa dedicação e aplicar tecnologia e ciência a favor do agronegócio. Eu é que agradeço pela atenção, prazer imenso, e as portas do programa Agro 163 estão sempre prontas para atendê-los e levar as informações. Muito obrigado e vamos, enquanto não chega mais cliente, vamos aproveitar para tomar tereré. Muito obrigado, viu? Um abraço. Um abraço, até mais. E nós vamos a um breve intervalo comercial, mas já estaremos de volta com mais informações aí, trazendo os bastidores do Show Safra Mato Grosso 2025. Já volto. Bom, está acontecendo o Show Safra Mato Grosso 2025. Já trouxemos várias informações,
mas esse ano tem uma iniciativa e eu vou deixar que ela conta as novidades aqui. Simone, alguns meses atrás, primeiro, obrigado por estar nos atendendo, mais uma vez. Eu agradeço. Em outro momento, no dia do lançamento da Show Safra Mato Grosso 2025, nós conversamos e falamos sobre as expectativas, o que estava sendo preparado. Hoje é uma realidade. Isso. Né? E vocês, mais uma vez, contribuindo com a organização da Show Safra. Isso mesmo. Quando nós conversamos, a gente já tinha o planejamento, o projeto. Exato. E agora nós executamos. É um projeto que veio a partir de um convite da fundação, dos organizadores do Show Safra, Mato Grosso, para que a gente fizesse esse espaço exclusivo para as mulheres. Exclusivo, mas os homens podem participar também. Não é proibido, não. Não é. Não é e serão bem-vindos também. A proposta do espaço é assim. Eles nos deram toda a estrutura física. Perfeito. Feita conforme a necessidade nossa para que o evento acontecesse, e a gente cuidou de todo o interior do evento. E que, então, por sinal, ficou lindo. Obrigada. Modéstia à parte, as agroligadas também acharam que ficou lindo. Tá certo. E eles propuseram isso às agroligadas de Lucas do Rio Verde e a um outro grupo de mulheres que a gente tem aqui, que é um grupo de mulheres vinculados ao Sindicato Rural, que se chama Agrodetalhes. Então, em união, os dois grupos, a gente foi responsável por toda a organização interna, inclusive das palestras. E na hora da gente procurar e fazer a grade, a programação de palestras, a gente procurou ouvir as mulheres, ver qual realmente é o interesse da mulher do agro hoje em dia. E a gente percebeu que o que elas querem é capacitação. Capacitação. Então ótimo. Já não querem mais só palestra de alegria, querem aprender a colocar a mão na massa. O agro, entender Perfeito. o agro. Aí é finanças, é sucessão, é legislação, a parte de contabilidade. Então, a gente vai ter um pouquinho de cada assunto desses, de forma que a mulher que venha participar, ela fique por dentro de vários assuntos e do que está acontecendo no agro. Começamos na segunda-feira. Exato. Já com uma decisão enorme. Não tínhamos mais nem aonde colocar mulheres, adoraram a palestra. Então, nós procuramos selecionar as palestras de forma que agradasse ou que viesse de encontro à necessidade das mulheres. Nós tivemos palestras todos os dias, né, conforme o assunto de interesse que a gente viu das mulheres, 2 palestras pelo menos pela manhã e 2 à tarde. A adesão das mulheres nos surpreendeu, tanto que já desde o primeiro dia faltou, a gente teve que colocar mais cadeiras, e assim, o que a gente ouviu delas nos leva a acreditar que é um espaço, e espaço não só no sentido físico, um local que as mulheres estavam merecendo e precisando. Eu acho que então o Show Safra acertou muito a nos abrir esse espaço, e eu, enquanto coordenadora das Agroligadas, que é uma das organizadoras do evento, eu me sinto muito honrada e acredito que todas as agroligadas e também as agrodetalhes se sintam. Né? A gente foi trabalhoso, passamos aí um tempão, desde o ano passado, em março do ano passado, que a gente recebeu essa proposta, até a realização, mas valeu a pena. Bom, isso é importante, Simone, porque você tocou num ponto fundamental. Ouvir as pessoas e saber qual é o desejo que as pessoas viriam buscar aqui. Porque hoje nós falamos muito de sucessão familiar. Nós falamos numa outra oportunidade, quando eu conversei com você, que 54,8% das profissionais de saúde são mulheres. Nós falamos que o crescimento é muito grande. E aí você toca no ponto de capacitação.
E isso é importante quando uma pessoa diz para você o seguinte: eu quero ouvir algo relacionado à capacitação. Como é gratificante ouvir isso e saber a diferença. Olha, eu preciso reconhecer e dizer, é a diferença realmente do sexo feminino com essa visão ampla do negócio. Isso, eu acho que a gente enxerga os detalhes, o além do geral, que é o que o homem normalmente enxerga. E eu penso assim, a mulher já conquistou o espaço dela. Perfeito. A gente não precisa mais brigar como há pouco tempo atrás pelo respeito, por nos darem espaço, mas eu acho que agora a gente precisa se capacitar realmente para se manter e ter um bom desempenho nesse espaço que nós conquistamos. Não adianta a gente ter conquistado o espaço, ter um respeito por estar nesse espaço e não dar um retorno, não ter a capacidade de manter esse espaço de uma forma competente. Então, eu acho que essa capacitação da mulher vem de encontro a isso, sabe? E a mulher tem noção da necessidade de buscar. Tanto é que é só olhar cursos de pós-graduação, inclusive cursos superiores mesmo, o número de mulheres é maior do que o de homens. E continua crescendo. E continua crescendo. Exatamente. Inclusive em cursos que antigamente eram vistos como masculinos. Quando eu fiz faculdade, no curso de agronomia, a gente via Meia 3 dúzia. mulheres. Nem isso Nem de isso. mulheres. O resto era tudo homem. Agora, se não é meio a meio, é mais mulher do que homem. Bom, tem 2 pontos que me chamou a atenção nessa semana do Show Safra Mato Grosso. Primeiro, muitos profissionais aqui do sexo feminino, não só nas empresas, mas principalmente na Fundação Lucas, na Fundação Rio Verde, com muita mulher aí nos campos experimentais fazendo o trabalho. Então, olha que diferença. Agora, tem um detalhe importante que nós buscamos aprimorar. Ótimo. Sucessão familiar, um assunto tratado aqui também. Por que esse assunto de sucessão familiar vem agora dos últimos 10, 15 anos, batendo muito? Há uma preocupação, a mulher como senhora, como mãe, como esposa, ela tem essa preferência, ela quer ver os filhos dela no agronegócio? Com certeza. Eu acho que o motivo de ter crescido a importância e a discussão a respeito da sucessão é que, principalmente aqui na nossa região, no Mato Grosso, a gente teve uma geração que veio e que abriu tudo e conquistou isso aqui. Né? Chegaram, era praticamente nada, mato, e desbravaram e conquistaram. Enfrentou junto com o marido essa formação. Isso. E agora já estamos na segunda geração. Essa segunda geração é a que saiu, estudou fora e voltou e agora já está assumindo ou já assumiu os negócios. E essa segunda geração, como eu, por exemplo, sou a segunda geração, a gente já se preocupa com a terceira ou quarta, cada família, Sim. né? Na minha, no caso, eu sou a segunda e já estou preocupada com a terceira, que são minhas 2 filhas, meus 2 sobrinhos. E a mulher tem um papel fundamental nisso, porque é a mulher que estimula o filho a ir acompanhar, seja no escritório, seja na lavoura, seja qual for a atividade que a família mais foca, né, mais toma conta. Então, é a mulher que direciona, que estimula a criança, né, desde pequeno, a criar o amor pelo negócio, que aí, mesmo que ele faça como eu fiz, por exemplo, saia e faça uma faculdade que não tem nada a ver com o negócio, o amor pela terra ou o amor pelo negócio da família está ali. Foi presente na infância. E sem contar que nós amamos o que nós conhecemos. Justo, o que nós vivenciamos, O o que tem um significado afetivo para a gente. Maravilha. E a indústria de máquinas entende isso tão bem que eu fiquei encantado. Quantas empresas, quantas produtoras de máquinas com tratores cor-de-rosa. Eu acho que isso é uma delicadeza, um respeito
imenso e o entendimento que o empresariado passa a ter. Não é simplesmente um encontro como você abriu, dizendo, ninguém vem aqui para sorrir, para ouvir, não sei o quê. Vamos curtir também, vamos fazer alegria, fazer as coisas com alegria, mas vamos aprender, vamos fazer o negócio acontecer, vamos saber realmente a fundo. É isso aí, é profissional. É profissional. Do mesmo jeito que nem você falou de tratores cor-de-rosa, maquinário cor-de-rosa, do mesmo jeito que quando a gente vai às fazendas, a gente vê as moças, as mulheres operando máquina. Exatamente. Tem muita moça e moça nova, de 20, 20 e pouquinhos anos, que a gente chega nas fazendas, elas estão operando máquinas, sabe? Às vezes estão ali com a família junto, às vezes são profissionais que estão ali contratadas, mas trabalhando em coisas que há pouco tempo atrás a gente achava que não eram adequadas para mulheres, né? Exato. E elas estão, assim, a gente está em tudo. Bom, eu sei que uma semana de batidão aqui não é uma semana, você começou há um ano atrás. Um ano atrás. Então a gente entende que precisa de um descanso, e é mais do que merecido, mas eu quero só encerrar essa prosa nossa dizendo o seguinte, bom, você teve aqui recorde de pessoas acompanhando, de mulheres acompanhar. E o nosso programa em rede nacional também vai despertar mulheres de outras regiões do país. Todo o estado, várias regiões do país, tem esse movimento Agroligadas? Vários estados, 7, se não me engano, agora nós estamos em 7 estados. No Mato Grosso é o estado que a gente mais tem núcleos, que são os grupos de Agroligadas. E quem tiver interesse em participar, que eu acho que o grupo de mulheres, tipo o Agroligadas, a nossa finalidade principal é ligar o campo à cidade, é mostrar para a cidade o que realmente a gente faz no campo, tentando desmistificar aquelas questões negativas a respeito do agro. Isso aí. Mas, além disso, a gente acaba crescendo muito ao participar desses grupos, porque a gente tem contato, tem a oportunidade de conhecer outras mulheres, de trocar ideias, de fazer network, de repente com essas mulheres ter conhecimento de cursos, de congressos e ter parceria para ir. Então, assim, é um crescimento tanto para a gente, quanto é um serviço que a gente faz para a agricultura, no sentido de disseminar o conhecimento da agricultura boa. Maravilha. Bom, eu não poderia encerrar essa participação sem te perguntar o seguinte, algum assunto específico que você gostaria de trazer nesse momento e que eu não abordei? Eu acho que o principal é que a mulher saia da caixinha que ela está e vá. Então, essa caixinha para cada mulher é de uma forma, é de um tamanho. Tem umas que estão bem guardadinhas, tem outras que já tem uma caixinha, mas que amplie. Perfeito. E assim, que esse Show Safra, que foi um acontecimento, nós tivemos dias que o stand que mais tinha gente era no Show Safra Mulher. Então, que esse Show Safra Mulher ele se replique em outras feiras, em outras cidades, e que a gente saiba enxergar a importância que a gente está tendo. Tanto é que o Show Safra é uma das maiores feiras, né, agrotecnológicas do Brasil, e abriu um espaço como esse para as mulheres. Maravilha. Né? Então é um reconhecimento ao nosso trabalho, ao nosso espaço, e que todas as mulheres se reconheçam frente a isso e se valorizem. Que maravilha. Bom, eu fico extremamente agradecido mais uma vez. No dia do lançamento oficial eu já havia dito a você que eu estava encantado com tudo que eu ouvi, e agora triplamente encantado eu pude vivenciar esses dias acompanhando tudo que aconteceu. Então eu quero desejar a vocês boa sorte, que Deus as abençoe sempre. Amém, e que o agronegócio, o Brasil, todos nós, a família, o negócio em si da pecuária e da agricultura precisa do apoio feminino. Sim. Então esse é um baita de um respeito. Aqui eu volto a frisar que o programa Agro 163 dedica todo esse trabalho em respeito a quem faz, a quem realiza e quem busca o melhoramento. Muito obrigado a você, representando a Agroligadas, e o outro grupo de mulheres também ligado ao sindicato.
Eu que agradeço. Muito obrigado, felicidade, que Deus Igualmente. abençoe. Amém, a nós. Bom, assim nós vamos encerrando a nossa edição de hoje do Agro 163. Então nós falamos da raça Canchim, nós falamos sobre balanças e instrumentos indispensáveis numa propriedade e também um resumo da Show Safra Mato Grosso 2025. Fiquem todos com Deus, bons negócios e até nosso próximo encontro. Tchau!